Bom dia, um feliz dia. Hoje é 16 sábado. Vamos começar a estudar e meditar na palavra de Deus. Essa semana nós vamos estudar sobre a aliança no Sinai. Bom, quando você olha, para a mensagem, nós vamos estudar durante essa semana aí, falando de aliança, nós entendemos e se conectamos com a aliança, de casamento, onde um homem e uma mulher se juntam, casam, e aí eles precisam ter identidade, compromisso e fidelidade, não é isso? Nós vemos aqui no verso para usar, capítulo 19, verso 4 a 6, olha o que a palavra de Deus nos diz. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e que eu os trouxe para perto de mim? Agora, pois, se ouvires atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim, um reino de sacerdotes e nação santa. Então aqui nós vimos que Deus, livrou o povo, do cativeiro egípcio, não é isso? E os guiou, para perto dele. Vimos que Deus quer fazer uma aliança, comigo, com você, assim como quis fazer com aquele povo, mas eles precisavam ter compromisso, o que nós falamos no início. Eles precisavam ouvir atentamente a voz de Deus e guardar essa aliança, ou seja, ser fiel, ter compromisso e fidelidade e identidade, não é isso? Como nós falamos no início. E aí ele fala, se eles fizerem isso, eles serão o quê? Propriedade, de Deus, porque ele é dono de tudo, dentre todos os povos, porque ele fala, toda a terra é minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Mas para isso você precisa ter compromisso, você precisa ter fidelidade com Deus, você precisa ter uma identidade, não é isso? Nós vimos que Deus, tirou o povo lá do cativeiro egípcio, libertou eles. E para onde levou eles? Bom, geograficamente, eles foram para o deserto e depois para a terra aí prometida, Isso está corretíssimo, geograficamente falando, Mas está errado quanto à teologia, porque na verdade Deus responde nesse mesmo verso aí, em Êxodo, capítulo 19, verso 4, vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas da água e trouxe vocês para perto de mim? Então Deus trouxe o quê? Ele, o povo, para perto dele. Não é isso? Então nós vimos aí que a prioridade e o objetivo divino é que o povo estivesse perto de Deus. O objetivo de Deus para comigo, com você, para com seu povo, é que eu e você estejamos perto dele, agarrados ali, firmes nele, E aí você pode dizer com toda a convicção, como é falado lá em Gálatas 2:20, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, não é isso? Quando eu e você, quando cada um de nós se afastamos de Deus, Ele nos procura, não é isso? Tem um exemplo aí, claro, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, Deus vai ao jardim e começa a chamar, aos nossos primeiros pais, não é isso? E aí, ele pergunta, onde estás? Pergunta para o homem, onde estás? Gênesis capítulo 3, verso 9. E aí o homem responde, lá no Gênesis 3, verso 10, ele responde, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi.
Isso é normal do ser humano, né? O ser humano, ele peca, em vez de ele ir a Deus e pedir perdão pelo que ele havia feito, ele simplesmente se esconde, né? E tem medo, né? Em vez de ele se aproximar de Deus, relatar para Deus o que aconteceu, pedir perdão, né? Para que Deus pudesse perdoar, ele simplesmente esconde com medo. Foi isso que aconteceu com os nossos primeiros pais, né? Eles se esconderam, né? O homem mesmo responde: estava nu e tive medo, né? Ou seja, pequei, tive medo e me escondi, porque eles sabiam que tinham feito uma coisa que não era para ter feito, né? E Deus falou: de todo esse jardim, de todos os frutos desse jardim, todas as árvores desse jardim, vocês podem comer de todos os frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. E uma vez que eles comeram daquele fruto, né, eles sabiam que tinham cometido o erro, né, o pecado assim entrou, e sabiam que tinham pecado, e se esconderam da presença de Deus. É isso que acontece comigo, com você, quando pecamos, né, se escondemos da presença de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não pode se esconder da presença de Deus. Deus sabe exatamente o que você fez, né? Sabe exatamente que você pecou, mas Ele quer que você reconheça isso, vá a Ele, né? E peça perdão, porque Ele vai te perdoar. Então, Ele fala para você e para mim hoje, Mateus 11, 28 e 29. Né? Ele fala assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tome o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou humilde de coração e vocês acharão descanso. Então Deus está falando para você: você pecou? Você está com medo? Você está sobrecarregado? Ele fala assim: vem para mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu os aliviarei. Tomem o meu jugo e aprendam de mim, né? Porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso em Cristo. Somente em Cristo podemos achar descanso. E se você hoje está longe de Cristo, está sentindo medo, né? Está sentindo que está sobrecarregado, cansado, né? Deus pede para que você aprenda dele, não é isso? Para que você seja manso, humilde de coração, e você possa achar descanso somente em Cristo Jesus, não é isso? Não, Deus chama você sim, a mim, a cada um de nós, né, para um destino eterno, mas depende muito exclusivamente de sua resposta, sua escolha. Que escolha você quer fazer hoje? Aceitar Cristo na sua vida, fazer com que Ele seja, né, o dono da sua vida, para que você seja um sacerdote, né, no reino de Deus? Pense nisso. Que a sua resposta seja assim: aceite, volte para os braços de Cristo, deixe Cristo te transformar, fazer de você uma nova pessoa. Descanse nos braços do Senhor. Que Deus te abençoe e te dê aí um sábado abençoado para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.